A gente não começa a construir um prédio pela cor da almofada do sofá. Primeiro é preciso que o terreno esteja pronto, daí se estabelece a fundação, que é o que vai sustentar aquela construção. A fundação de uma construção é algo que a gente muitas vezes ignora, minimiza e às vezes até desmerece, acha que não vale o tempo, o trabalho, o investimento. Mas é ela quem faz toda a diferença e mantém uma construção de pé. Oi, como você tá? Eu sou Carol Milters, escritora e promotora de saúde mental, bem-estar e neurodiversidade no trabalho. Eu sou fundadora do grupo de acolhimento Burnoutados Anônimos e autora dos livros Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout e Um Passo por Dia, Meditações para Recomeçar, sempre que preciso. Esse é o Recomeçar, onde eu trago um ponto de recomeço que pode te trazer um pouco mais de bem-estar no trabalho e fora dele. Às segundas-feiras você encontra aqui um espaço sensível para recomeçar a semana com o coração no lugar certo. Quando eu falo sobre recomeço depois do burnout, eu falo de uma reconstrução interna completa que a gente sabe que é muito necessária depois de um colapso. E a gente pensar em se reerguer sem uma fundação sólida pode nos deixar suscetíveis para os ventos, chuvas, intempéries que acontecem na vida. Uma boa fundação resiste às sacudidas da vida e à medida que a gente fortalece o nosso centro, a gente até sacode, tropeça, mas não desaba como desabou quando teve o burnout. Esse episódio tem o mesmo tema que eu vou trazer no segundo encontro mensal da comunidade Recomeçar, onde a gente promove conexões entre profissionais de todas as partes do mundo para apoio, aprendizado e fortalecimento mútuo. Se esse tema te interessa, você está mais do que convidada para acompanhar a reflexão que vai acontecer em mais profundidade no nosso segundo encontro ao vivo e você vai poder acessar também a gravação e alguns exercícios reflexivos exclusivos em comunidaderecomeçar.com. Você pode testar por 7 dias gratuitamente. Pegue a sua bebidinha, aconchegue os ouvidos, o corpo e o coração, que nós já vamos recomeçar. Vamos lá? Vamos começar bem suave. Vou te fazer uma pergunta, que é: quem você precisou ser até hoje para sobreviver? Ou talvez, quem você precisou ser até o momento que você teve o seu burnout? O Herbert Freudenberger, que é o psicanalista que desenvolveu o conceito clínico do burnout lá nos anos 70, 80, quando ele conceitua o burnout, ele inaugura esse conceito como sendo esse esvaziamento. Ele, inclusive, eu falei no começo da fundação do prédio, ele usa a metáfora do prédio em chamas como uma definição metafórica do burnout. Ele fala, é como se um prédio ele pegasse fogo por dentro e parecesse que por fora ele tivesse até intacto, mas por dentro que você ia ver que só sobraram escombros. E muitas vezes a gente sente isso, assim, que às vezes a gente continua produzindo, continua fazendo, continua participando, continua indo atrás, mas que algo dentro da gente já não cabe mais. É como se a gente estivesse meio que oco por dentro, meio que, né? E quanto mais a gente vai adiando esse processo de fazer essa investigação interna e de olhar lá para as profundezas e de olhar lá para a nossa fundação mesmo, maior a chance de que o prédio realmente desabe. Eu passei por isso, eu tive 2 burnouts. Aqui no meu canal tem vários vídeos em que eu conto a minha história e detalho um pouco mais sobre como é que foi a minha experiência nesses quase 10 anos aí entre sintomas, recuperações, recaídas e tudo mais, e hoje eu falo sobre isso. E quando o Freudenberger ele fala do burnout, ele traz 2 conceitos que são muito importantes. Eu vou me ater nesse vídeo, eu vou falar bastante sobre a questão da identidade, e aí a gente vai para os valores, na minha visão eles estão muito conectados, e ele também vai falar das expectativas. E aí ele traz essa dinâmica que quando a gente chega no esgotamento, tem muito a ver com o fato de que a gente colocou na nossa cabeça que a gente quer atingir alguma coisa, a famosa cenourinha lá na frente. E aí isso é tanto uma expectativa interna como uma expectativa externa, né? O mundo em que a gente vive espera que a gente seja produtivo o tempo todo, espera que a gente seja excelente, perfeito, incrível. E aí parcelas diferentes da sociedade vão ter um grupo de expectativas diferentes aplicadas a elas também. Então a gente começa com essa expectativa, com essa visão, que normalmente, quando a gente está falando de burnout, essa é uma expectativa irrealizável. O Byung-Chul Han, lá na Sociedade do Cansaço, ele vai falar: a nossa sociedade é a sociedade do burnout, porque a gente criou essa expectativa de que todo mundo pode ser milionário, trilhardário, bem-sucedido, fitness, hiperprodutivo, e que a gente pode fazer o que a gente bem quer e que a gente pode ser o que a gente quiser nesse mundo.
E a gente está verificando que isso não é verdade, porque a realidade não é essa, a gente não tem acesso a muita coisa no mundo. Nesse momento em que a expectativa, que é irreal, se confronta com a realidade, a gente não só tem a frustração, né, que é o que está entre a expectativa e a realidade, mas a gente também tem um desgaste ainda maior pelo fato de que, para que eu chegue, né, e para que eu persiga esse objetivo, ou às vezes até essa obrigação que parece que é imposta em mim, eu não posso ser eu. Eu preciso ser outra pessoa. Eu preciso encarnar esse personagem hiperprodutivo, eu preciso encarnar esse chefe que sempre sabe das respostas, eu preciso encarnar esse funcionário exemplar que nunca falta no trabalho, eu preciso encarnar essa pessoa que diz sim para tudo e que tá sempre feliz e que tá sempre sorridente. Eu preciso encarnar essa mãe que nunca reclama de nada e que é a mãe do ano e que só faz alimentos orgânicos pro filho e que não deixa o filho ver telas e que educa maravilhosamente, que quando o filho se dá muito bem na escola, se dá muito bem com os colegas. Então, assim, cansa só de pensar nos personagens que a gente vai criando, nos ideais que a gente vai desenvolvendo. E aí, quando tudo isso vai colapsando, a gente vai colapsando junto. Eu vou, de novo, me ater à questão da identidade nesse vídeo aqui. Tem vários vídeos em que eu falo sobre a Sociedade do Cansaço, sobre o livro Sociedade do Cansaço. Tem uma live que eu falei só sobre isso. E aí eu vou falar um pouco sobre a identidade agora. E aí o Freudenberg, ele fala isso, assim, a gente não se reconhece mais. A gente se olha no espelho e a gente não se reconhece. A Isabela Camargo, ela fala muito sobre atualização de identidade. Ela fala muito sobre que o burnout, ele é uma ausência de si mesmo. E o Jim Carrey, o ator, humorista, enfim, ele falou num vídeo uma vez, que eu vi ele falando que a depressão, ela é o nosso corpo dizendo, eu estou desistindo de ser esse personagem que tu tá querendo que eu seja. E é claro que existem múltiplas dimensões disso, mas eu acho que existe algo muito importante nessa reflexão e na gente olhar nisso. O Freudenberger, ele propõe no livro dele um exercício que eu, inclusive, conduzo nesse encontro agora que a gente vai ter da comunidade, mas que tu pode também fazer em casa, enfim, separar uns minutinhos para refletir, assim, quem é quando você pensa no seu eu competente, que dá conta das coisas, que cumpre os prazos, que entrega, que realiza, que é bem-sucedido, que as pessoas aplaudem. Quem é essa pessoa? Quem é esse eu? Que tá aí cumprindo obrigações, checklists e check. Dá um intervalinho e aí entrar em contato com o teu eu real, mais profundo. E perceber se existe uma distância entre os dois. Pode ser que não exista. Pode ser que eles sejam amigos. Inclusive, né, o objetivo é que a gente torne-os amigos. E o problema não tá no eu competente. É bom a gente ser competente. O problema tá quando a gente se perde no personagem. Eu vou deixar também na descrição um artigo que eu escrevi falando sobre conteúdo nas redes sociais e como que as redes sociais, elas acabam colocando também uma outra camada de que a gente vai criando personagens da gente mesmo e a gente corre o risco de se perder no personagem. Porque as redes sociais, elas criam um reforço positivo para que a gente seja uma coisa. Eu viralizei num vídeo falando de burnout, então só vou falar sobre o burnout. Mas eu viralizei num vídeo em que eu tava pistola. Então eu só posso ser braba agora. Eu sou pessoa braba. Não posso ser uma pessoa delicada. E isso é uma coisa muito feroz. Tava lembrando quando eu tava fazendo o roteiro de uma amiga que trabalhou comigo, que quando eu avisei, quando eu comuniquei para a empresa, na empresa que eu tive o primeiro burnout, lá 10 anos atrás, que eu ia fazer uma pausa porque eu tava preocupada com a minha saúde, ela me chamou para conversar, ela me deu um livro, que eu inclusive vou ler daqui a pouquinho. É um livro infantil, então é uma história curta, eu acho que são 2 ou 3 minutos de leitura. Ela trabalhava comigo mais ou menos desde que eu tinha entrado na empresa, então ela já tinha me visto durante uns 6, 7 anos lá na empresa. E ela viu a mudança que eu fui tendo. E não é uma mudança da noite pro dia, é realmente a metáfora do copo se enchendo de água. É uma gota, no outro dia outra gota. Então, assim, era um dia que eu não saía para almoçar, era o outro dia que eu não colocava uma exclamação no e-mail. Aí era outro dia que uma pessoa falava uma coisa e eu não necessariamente agradecia. E aí ela me falou, eu não te via mais sorrindo, Carol. E eu sou a pessoa que num escritório, eu fico conhecida nos escritórios que eu já trabalhei, eu era conhecida como uma pessoa que dá gargalhada. O que não significa que eu tenho que ser sempre a pessoa que tá sempre gargalhando, porque daí a gente tem um outro extremo, né? Eu não preciso ser a palhaça do escritório. Mas eu não posso deixar essa parte tão importante de mim de lado. Entende? E aí a gente pega essa primeira parte em que a gente pensa nessa identidade sufocada, nesse perder-se de si, nesse esquecer-se de si. Eu vou ler agora um livro infantil que eu ganhei dessa minha amiga, chama Suelen, o nome dela.
inclusive, muito obrigada, Suelen. Ela me comprou esse livro e eu chorava lendo, talvez eu chore lendo também. E eu encontrei no YouTube uma filmagem das imagens do livro. E então eu vou colocar aqui as imagens também, para que você tenha uma ideia. E vamos para uma reflexão. Então agora eu vou ler o livro O Coração e a Garrafa. Até parece que eu vou passar meia hora aqui lendo, mas é um livro infantil, é pequenininho. É de um autor chamado Oliver Jeffers. Vamos lá. Era uma vez uma menina, não muito diferente das outras, que queria saber tudo o que havia para saber acerca do mundo. Intrigada com as estrelas, fascinada pelo mar. Ela vivia no encanto da descoberta, até o dia em que encontrou uma cadeira vazia. Sem saber o que fazer, a menina achou que o melhor era guardar o coração num lugar seguro, só durante algum tempo. Então, colocou numa garrafa, pendurou-o no pescoço, e parecia assim ter resolvido a situação, no início. Mas no fundo, nada voltou a ser como era. Ela esqueceu-se das estrelas e deixou de olhar para o mar. Já não queria saber tudo acerca do mundo e não ligava para nada, exceto ao peso e à estranheza daquela garrafa. Ali, pelo menos, o seu coração estava seguro. Se não tivesse encontrado alguém menor e ainda com grande curiosidade acerca das coisas do mundo, talvez aquela menina continuasse sem saber o que fazer. Houve uma altura em que ela teria sabido responder-lhe, mas agora não. Sem o seu coração, não. E foi nesse preciso momento em que ela decidiu tirá-lo da garrafa. Mas não sabia como. Não se lembrava. E nada parecia dar certo. A garrafa não se partia. Ela apenas saltava e rebolava até o mar. Foi aí que alguém menor e ainda com grande curiosidade sobre as coisas do mundo se lembrou que talvez conseguisse encontrar uma solução. E acontece que conseguiu mesmo. O coração voltou ao lugar de onde tinha saído. E a cadeira já não ficou tão vazia. Mas a garrafa ficou. E aí? O que você sentiu ao ouvir? Por onde anda o seu coração? Será que está dentro da garrafa? Será que está fora da garrafa? Será que ele anda pulando de dentro para fora, de fora para dentro da garrafa? Eu quero retomar uma fala do Freudenberger para conectar com outro conceito que eu acho importante quando a gente fala sobre identidade, que ele fala no livro dele, que é assim: ao libertar o seu eu interior, você estará aumentando a sua força e trazendo autenticidade para a sua imagem. Você pode aproveitar as muitas facetas da sua personalidade em vez de usar uma para policiar a outra. Em outras palavras, você estará possibilitando a si mesmo usar a sua imagem em vez de ser consumido por ela. Eu acho muito interessante essa perspectiva de que a gente pode ser muitas coisas. E depois do meu segundo burnout, especialmente depois que eu vim aqui para a Holanda, à medida que eu fui acompanhando algumas pessoas que eu admiro, alguns artistas, principalmente pessoas criativas, assim, eu fui percebendo que tudo bem cultivar algumas coisas que talvez eu achava que não era tão certinho, tão normalzinho, enfim. Inclusive o Henrique, editor aqui, ele comentou num stories meu esses dias, em que eu tava usando uma roupa escura, que ele disse assim: nossa, eu acho que eu nunca tive de preto. E eu usava quase que só preto, eu acho, no meu passado, assim, eu não era uma pessoa que usava muita roupa colorida, porque eu achava muito chamativo, e eu acho que eu tinha uma coisa que eu não queria chamar muita atenção pra mim, sabe? E hoje eu entendo que, azar, tudo bem. E eu não preciso também sempre estar colorida. Mas é importante que a gente dê espaço para essas partes de nós. E aí isso me traz uma abordagem que eu acho muito interessante, que está emergindo na psicologia. E que eu tenho, inclusive, feito algumas práticas guiadas. Eu estou escutando um audiolivro que é sobre essa abordagem, que chama Internal Family Systems, que são sistemas familiares internos, que foi criado pelo Dick Schwartz, pelo Richard Schwartz, que é um psicólogo norte-americano. E a premissa dessa abordagem, que é o Internal Family Systems, o IFS, é como se a nossa identidade é como se fosse um palco com um elenco inteiro. Ao invés da gente ficar se reduzindo e ficar pensando assim, não, eu tenho que ser a pessoa séria, ou eu tenho que ser a pessoa brincalhona, ou eu tenho que, sei lá, eu sou uma pessoa criativa, ou eu sou uma pessoa organizada. Então, assim, eu não posso gostar de planilha e ser criativa. Eu não posso gostar de ler e gostar de esporte, por exemplo, que era uma coisa que eu acho que eu tinha muito na minha cabeça, por exemplo, também. E aí tem muitos desses preconceitos, né? E aí, na verdade, o que acontece é que a gente não é uma coisa só. E que a gente pode ser muitas coisas. E que existe essa perspectiva, e o Internal Family Systems ele vai trazer isso, de que, inclusive, emocionalmente, a gente tem muitas partes. A nossa constituição, da nossa personalidade, ela é formada por diversas partes e que cada uma tem um papel. E que o que acontece é, quando a gente tá num nível
digamos, funcional, de bem-estar, essas partes, elas estão funcionando a nosso favor. A gente dá espaço para essas partes. Então, eu tenho uma parte que está mais insegura, eu vou olhar para essa parte e vou tentar entender por que ela está insegura. Eu tenho uma parte que tenta ser o alívio cômico de todas as situações. Então, eu sempre tento, quando eu percebo que existe alguma tensão, eu tento fazer alguma piada ou alguma coisa assim. E eu reconheço essa parte, eu entendo que tem um lado que é... Isso faz com que falar comigo, às vezes, sobre alguns temas não seja tão pesado quanto poderia ser para algumas pessoas. E que tem, às vezes, traz uma certa leveza, tudo mais. Só que tem um outro lado dessa moeda, que pode ser que isso seja um sintoma de que eu não queira levar a sério, eu não queira enfrentar alguns conflitos. Então, eu preciso entender essa parte inteiramente para que ela não só grite quando não for o lugar dela, para que ela fale quando for o momento dela. E aí, dentro disso tudo, existe o conceito do nosso self, do nosso eu mais profundo, que seria um eu mais profundo, superior, sei lá como chamaria, que seria como o diretor de cena desse palco com esse elenco. E ele vai colocar à disposição quais partes fazem mais sentido em que momento. Os nossos conflitos internos, eles acontecem quando a gente sufoca algumas partes. E quando a gente deixa algumas partes que a gente não tá querendo ver, elas ficam gritando pela nossa atenção, até que elas nos paralisam e dizem assim, olha aqui, ó, eu vou te amarrar numa cadeira, vou te sequestrar e agora tu vai me escutar. Os processos de autoconsciência são muito importantes para que a gente escute essas partes, a gente consiga conviver com essas partes. E aí a questão aqui é, se a gente não olha para essas partes, chega uma hora que ela nos sequestra e diz, olha aqui, ó, agora tu vai me escutar. E aí o Dick Schwartz, ele vai dizer que a gente tem um self, que é o eu superior, eu profundo, que é o diretor de cena desse elenco todo, que é o que vai dizer quando e como escutar e utilizar e deixar vir cada uma dessas partes. Um comportamento que a gente tenha que seja bom para nós, que seja positivo para o nosso bem-estar, é quando a gente tem uma conexão com o diretor de cena, porque muitas vezes a gente está achando que as partes são o diretor, mas a gente não está em contato com o diretor, né? A gente não está em contato com quem está governando tudo, a gente está meio que sequestrado, para que a gente consiga entender o nosso todo. E aí ele fala que o self, que é esse passinho para trás, esse diretor de cena, ele é composto por 8 Cs. Compaixão, curiosidade, clareza, criatividade, calma, confiança, coragem e conexão. Quando a gente se sente com esses 8 Cs, a gente está no self. A gente está na cadeira do diretor de cena. Quando a gente não está num espaço de compaixão, de curiosidade, de clareza, de calma, a gente está encarnando uma das partes, a gente está sendo sequestrada por uma das partes. Então, eu acho um olhar muito interessante para essa questão da identidade, um bom ponto de partida, é uma avaliação chamada VIA, que é a avaliação de forças de caráter. Esse é um conceito desenvolvido por um instituto que trabalha dentro da linha da psicologia positiva, e eles têm diversos estudos. Essa é uma avaliação que é feita online, é gratuita, você cria uma conta, eu vou deixar o link aqui na descrição. A página é em inglês, mas você pode colocar lá um plugin do Google Translator e aí ele disponibiliza em português e traduz tudo. E aí você faz o login lá com o teu e-mail e você pode ter armazenado, exportar em PDF, enfim, não precisa pagar. Ele vai te dar uma opção lá para pagar, mas não precisa, tem sempre a opção de fazer o exame e de fazer o teste gratuito, tá? A premissa é de que todos nós temos 24 forças de caráter e que a gente tem uma distribuição e que cada um tem algumas forças em maior proeminência ou menor. E aí, à medida que a gente conhece quais são essas forças, as forças de assinatura, a gente consegue primeiro perceber no que a gente flui melhor, no que a gente se dá bem, no que faz bem para a gente ter mais na nossa rotina, ou que às vezes a gente não tá tendo o suficiente daquilo, é importante que a gente coloque aquilo mais na nossa rotina. E onde que a gente pode, inclusive, ser mais competente, mas não numa competência forçada, mas algo que seja a sensação da gente estar nadando a favor da corrente e não contra ela. As forças são reunidas em 6 virtudes, que são sabedoria, justiça, coragem, temperança, humanidade e transcendência. E aí, cada uma delas
tem lá sua descrição, sua característica. Lá no site você vai conseguir encontrar mais informações. Eu fiz o meu teste, tem uns 6 anos, eu acho. Eu já refiz esse teste algumas vezes, tá? Nesses últimos anos. E muda um pouco, assim. Ele ranqueia essas 24 forças de acordo com as que são mais expressivas para você. As 3 primeiras, elas basicamente não mudaram para mim. Elas só meio que trocaram de ordem. E nas últimas 2 ou 3 vezes que eu refiz a avaliação, nem mudar de ordem mudou. Minha maior força de assinatura é humor. E aí, logo depois, vem apreciação da beleza e excelência, no meu caso. E curiosidade. Logo depois vem entusiasmo também. Dando o meu exemplo pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais eu tiver desses aspectos no meu dia a dia, melhor eu vou me sentir, mais bem-estar eu vou ter no meu dia. Melhor eu vou funcionar. E melhor vai ser a qualidade do meu trabalho, a qualidade das minhas relações, a qualidade do meu dia. Quanto menos eu tiver, ou quando eu me confrontar com uma situação que vá contra algum dessas forças, eu vou ter mal-estar. Eu vou sentir que eu estou nadando contra a corrente e não a favor da corrente. Então é super importante a gente saber isso, e eles coletaram e ainda coletam centenas de estudos para mensurar efetivamente qual diferença que faz, conhecer essas forças, observar essas forças, e aí eles perceberam que as forças de caráter e aplicação se correlacionam positivamente com melhor desempenho no trabalho, tanto na autoavaliação das pessoas trabalhadoras que fizeram parte desse estudo, como pelos seus supervisores. Um sistema de recursos humanos que é baseado em forças relaciona-se positivamente com sucesso no trabalho e com a autoestima no geral das pessoas que trabalham, e negativamente com exaustão emocional. Então, quando a área de recursos humanos de uma organização, ela conhece as forças de caráter do time, ela trabalha na direção das forças de caráter desse time, a gente tem maior sucesso, maior autoestima e menor exaustão. Porque, de novo, é aquela coisa da gente estar nadando contra a corrente. A gente precisa saber o que é importante pra gente, o que a gente tem de único. E aí as coisas fluem com muito mais facilidade. Também foram ligadas a uma variedade de componentes de bem-estar, contribuindo para a autonomia e força intelectual, para o crescimento pessoal, e algumas das forças de moderação, que a temperança lá, uma das virtudes, elas previram também menos psicopatologia entre as pessoas que têm como força de assinatura. Esse modelo das forças de caráter, ele não é um modelo engessado, ou seja, não quer dizer que eu só posso ser feliz se eu tiver humor, apreciação da beleza e da excelência e entusiasmo. Até porque não tem como estar 100% assim. É importante também entender as outras forças, entender como que eu consigo conviver com o fato de que pode ser que eu trabalhe com pessoas que tenham forças diferentes das minhas. E, por outro lado também, como eu posso conviver com o fato de que talvez eu não consiga ter humor 100% do tempo no meu trabalho? Como que eu consigo conviver com isso? Mas a consciência dessas forças é algo muito, muito importante. Eu acho que já é um primeiro passo. Se você que estiver me assistindo tiver interesse, a gente pode aprofundar essa conversa, pode falar um pouco mais detalhadamente sobre as forças, mas eu acho que conhecê-las já é um excelente primeiro passo, deixar anotadinho e começar a perceber no seu dia a dia que momentos do teu dia a dia tu encontra expressões disso. Esse é um primeiríssimo passo para tu começar a perceber assim o que realmente importa para ti, no que tu é bom, no que o teu coração pulsa mais forte. E aí eu vou deixar também alguns primeiros passos para você recomeçar nessa direção. O que a gente faz? Por onde que eu recomeço com isso tudo? Vou te recomendar alguns passos aqui de recomeço. O primeiro é, volte pro começo. Como é que você era quando criança? O que você gostava de fazer? Onde é que você passava o seu tempo? Com o que se ocupava? Que tipo de criança que era? Tenta resgatar isso, se tiver fotos de infância, olhar assim, quem que era aquela criança? E quem é essa pessoa que tá aí hoje? E como é que você consegue reconectar ou estreitar essa relação com essa criança que você já foi? Esse, por si só, às vezes, já é um exercício muito potente, porque a gente vai efetivamente se sujeitando à aprovação alheia, à validação dos outros, enfim, que também tem seu papel, mas nós somos versões um pouquinho mais altas e um pouquinho mais desengonçadas daquelas crianças, e acho que é importante a gente poder honrá-las sempre e lembrar de quem a gente era antes de colocar o coração na garrafa. Segundo, volte pro que é bom. Lembra de um dia em que você se sentiu no seu elemento, pleno, plena, no fluxo, no flow,
que você estava fazendo? Onde você estava? Que ambiente era esse? Que atividades você estava desempenhando? Que recursos você tinha? O que dessa situação, dessa lembrança mais bate para você? Quais os aspectos dessa experiência que mais te tocam hoje? O que te preenche hoje? O que te faz bem hoje? Olhe para isso também. Próximo passo. Volte porque é fácil. A gente fica na coisa do vamos sofrer, porque tem que ser difícil, tem que transpirar. Mas dá um passinho para trás e olha por que você tem facilidade. Inclusive em comparação com outras pessoas. O que para você parece que vem mais fácil do que para outras pessoas? E observa se algo que para você faz sentido. Pode ser que não seja, aí deixa aí. Mas será que tem algo que às vezes você é uma excelente ouvinte e ninguém mais tem paciência para ouvir, mas você tá ali? Será que você percebe o valor disso? Será que você tem consciência do quanto que isso pode estar presente no teu dia a dia, seja no trabalho ou fora dele? Próximo, volte para o que é essencial. Aqui eu trago as forças de caráter de novo, né? A gente tem lá as 24, não precisa pensar nas 24, eu memorizo as 3. Resumir é sempre muito importante, não que eu possa falar muito sobre isso, porque eu já tô aqui há muito tempo falando, e eu tenho dificuldade em resumir, mas assim, isso é o melhor que eu consigo fazer em resumo, tá? Podia ter 5 horas esse vídeo. Mas observe o que é inegociável na sua vida. É a sua relação com a sua família? Com os amigos? É liberdade? É segurança? É solidariedade? É prosperidade? Faz uma lista, no meu site eu tenho um artigo em que tem inclusive uma lista de valores pessoais e que você pode inclusive consultar essa lista e olhar e pensar assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É um começo, não quer dizer assim, ai nossa, mas precisa ser algo e também assim, não se cobre para chegar numa lista que não mude, que seja impecável. É um começo. A gente não é ensinado a fazer isso. Talvez você nunca tenha feito isso. Pode ser que mude, e tudo bem. Mas o que te parece insubstituível hoje? Vai ordenando isso, e aí coloca família, amigos, segurança e liberdade, por exemplo. Tá, mas eu priorizo, se eu tiver que comparar segurança com liberdade, é mais importante eu ter liberdade ou segurança? Porque em algumas situações elas vão ser paradoxais, às vezes eu vou ter que escolher realmente entre segurança e liberdade. E aí é importante que você já tenha um pouco disso pré-concebido, de eu acho que eu vou preferir a segurança, ou eu acho que eu vou preferir a liberdade. E pode ser que você mude de opinião, obviamente, mas, de novo, é a coisa da fundação. A cor da almofada, ela pode mudar, mas o fundamento é importante que esteja ali. Próximo, olhe em volta. Tem um exercício que eu gosto de propor para as pessoas, que é fazer um hall da fama, que é assim, quais são as pessoas que você admira? 10 pessoas que você admira, pode ser pessoas vivas ou não, próximas ou não, famosas, pessoas da família, qualquer pessoa, não tem regra. E aí você vai listar todos os motivos pelos quais você admira essa pessoa. Quando você terminar, e eu já vou ter que dar o spoiler aqui por causa do vídeo, você vai perceber que, na verdade, essas são características que você ou já tem, ou provavelmente quer cultivar em você mesmo. Porque a gente reconhece no outro o que a gente já tem na gente. Então, às vezes, é mais fácil, inclusive, a gente reconhecer no outro, porque aquela pessoa que eu admiro é uma pessoa que consegue falar de coisas difíceis de um jeito bem-humorado. Então isso quer dizer que... Será que isso é uma coisa que eu consigo fazer? Ou será que é uma coisa que pra mim é importante e que eu não tinha conscientizado? Aquela pessoa é uma pessoa que ela é criativa, mas ela também é analítica. E então quer dizer... então... Isso realmente é uma coisa que me torna um pouco diferente. E lembrar que tudo bem ser diferente, inclusive, melhor ainda, né? Se for. E observar o que surge disso. E por último, reconhecer esse elenco que tem dentro de você. Reconhecer todas essas características que às vezes podem parecer completamente dissonantes. E como o Freudenberger disse, né? É conseguir fazer com que elas vivam em harmonia e não usar uma parte para policiar a outra. A gente tem muitos conflitos internos, muitas vezes, e a gente poder separar momentos de reflexão para conciliar mesmo, como se fosse um conflito de duas crianças que não conseguem concordar em que canal colocar da TV. Pensar, não, olha só, você quer A, você quer B, vamos conversar? Mas se você nem sabe que existe isso dentro de você, você não sabe o que é A e não sabe o que é B, fica mais difícil. E aí você só tem incômodo. Então comece por aí, tá bem? Obrigada e parabéns por ter chegado até aqui, nesse episódio e nesse instante da sua vida.
Eu te convido a respirar fundo comigo e notar por um segundinho onde é que você está exatamente agora. Quem você é. Tira uma fotografia mental sua desse momento presente. No próximo instante, o agora já é outro. Guarda isso com todo carinho e todo amor, só para você. Se você gostou do que ouviu, siga o canal ou se inscreva onde você estiver assistindo. Essa é a melhor forma de nos ajudar para que a série chegue em quem também esteja precisando. Lembrou de alguém enquanto nos ouvia? Envia para essa pessoa, ela pode estar precisando desse recomeço. E que tal aprofundar a reflexão? Esse é o tema do segundo encontro mensal da nossa comunidade Recomeçar, que é a comunidade online de cultivo contínuo ao bem-estar no trabalho. Lá você vai poder assistir gravações, os meus cursos online já publicados, exercício de escrita, participar de encontros ao vivo, sessões conjuntas de trabalho e se conectar com profissionais sensíveis que estão nas mais diversas partes do Brasil e do mundo. Em comunidaderecomeçar.com você pode saber mais sobre a comunidade e testar grátis por 7 dias. Quero agradecer aos recomeçantes fundadores que você vê aqui na tela e aos novos membros que estão chegando toda hora. Ainda bem que temos mais pessoas entrando devagarinho, um passinho por dia. Estou priorizando um crescimento sustentável, sem arroubos e sem grandes rompantes, para que dê para dar atenção devida a vocês que estão aqui. Muito obrigada aos fundadores. E para ver seu nome aqui também fazer parte, comunidaderecomeçar.com. Você tem 7 dias para testar e se você não gostar, seu dinheiro de volta. Você me encontra como @carolmilters no Instagram e outras redes sociais ou carolmilters.com para conhecer o meu trabalho com um pouco mais de profundidade. Esse episódio é editado pelo meu querido Henrique de Rosa e a trilha é do meu querido também, Marcelo Corrêa. Cuide-se sempre bem. Obrigada mais uma vez e até o próximo.